E o passo a passo de hoje vai ser dessa linda borboleta que bate as asas quando as rodas giram ao ser empurrada. Eu tenho o molde disponível para venda em formato PDF para corte na serra Tico-Tico e em DXF para corte a laser. Peço por gentileza que, se você gostou desse vídeo, deixe um joinha aí para que o YouTube entenda que é um vídeo interessante e recomende ele para outras pessoas também. Se você já fez algum brinquedo do canal, envie um clipe dele funcionando para me postar aqui para as demais pessoas se inspirarem e estarem fazendo o seu brinquedo também. Vamos ver o passo a passo. Esse aqui é o arquivo que vocês vão estar adquirindo aí, ó, o molde. Tá um pouco apagado aqui, a impressão não tá muito boa a impressão, mas dá pra ver. Esse aqui é o corpo. Vamos recortar na madeira de 20 milímetros, que é 2 centímetros, né? Aqui é onde vocês vão colocar a haste de empurrar, fazer um furo no meio da madeira de 20 milímetros, né? Aqui vocês fazem um furinho que passe um nalho transparente, que é o que nós vamos usar para amarrar, furinho fininho mesmo. Aqui é a base das rodas, né? Vocês vão recortar na madeira de 20 milímetros. E aqui nas laterais, no topo, vocês vão fazer um furo que o eixo passe folgado. E essa parte aqui, ó, o centro dessa madeirinha, vocês vão colar aqui no corpo, assim de travessa. Esse desenho aqui é só para vocês passar o desenho para o outro lado da borboletinha, do corpo da borboleta. Aqui é as asas, né, na espessura de 6 milímetros. Esse complemento da asa em 6 milímetros também, que vai ser colado aqui. Um aqui e outro aqui. E as rodas na espessura de 15 milímetros e com o furo que o eixo passe apertado. Isso é para quem corta na serra Tico-Tico aí, né? Agora, quando você mostrar aí as peças recortadas a laser, vai estar um pouco diferente. Em vez de estar uma barra dessa com 20 milímetros, ela vai ter 20 milímetros aqui, só que vai ser duas camadas de 4 milímetros que eu vou colar uma na outra. E depois tem duas orelhazinhas, que é para passar o eixo, que é melhor assim, para recortar da laser é melhor assim. No caso de vocês, você já corta o barrotezinho, a madeirinha de 20 milímetros, e é só fazer o furo de lado e colar. E pode até pregar um prego aqui, unindo esse barrotezinho aqui com o corpo de travessa. Então é isso aí, então eu vou recortar aqui na laser e já volto com as peças já recortadas. Então já estou com todas as peças aqui recortadas do jeito que fica para quem vai recortar aí na máquina laser. Essas duas aqui do corpo, que é as laterais, e essa central. Essas duas peças aqui que é para colar aqui nas asas da borboleta. As duas asas da borboleta. Esses dois engatezinhos aqui que vai aqui. Essas pecinhas. Essas duas pecinhas. Essas quatro rodas maior. E essas duas menor, um pouquinho de nada. E vou mostrar aqui só uma demonstração de como que vocês vão colar as outras partes. Essas partes do corpo tem as duas laterais e tem a do centro. Então não tem segredo, é só centralizar aqui e colocar a do centro, que é que tem esse negócio. Pessoal, eu fiz uma modificação aqui no arquivo, e quando vocês adquirirem o arquivo, essa peça central, em vez de ser uma camada com esse pino, vai ser duas camadas e com a cava para encaixar o pauzinho, que eu achei melhor, porque dessa forma aí não deu muito certo. Então no final do vídeo eu mostro como ficou. E a outra, e colar as três assim. E nessa parte das asas, vocês vão pegar essas duas pecinhas. Pegar essas duas pecinhas aqui, ó. E as duas asas. Aí um lado dessa pecinha aqui, ela tem a ponta. E o outro lado é chanfrado. Então esse lado da pontinha aqui, vocês vão centralizar com essa pontinha aqui, ó. E deixar alinhada aqui e colar. Cola essa e colar outra. Na parte de trás da asa, onde não tem um desenho, né? Que centraliza direitinho e cola as duas aqui também assim. Depois vocês vão pegar as rodas. As rodas elas têm duas menorzinhas um pouco e quatro maior. Então vai ser duas maior com uma menor no meio.
E aí vocês vão centralizar. Eu sempre uso um palito de churrasco. Aqui no caso eu fiz o furo projetado para o palito de churrasco entrar apertado. Porém tem uns palitos que vem meio desigual e tem uns que é mais estreito, né? O diâmetro é menor. Daí eu uso um que tem um diâmetro menor para mim colocar assim, ó, e colocar a cola centralizar direitinho. Então aqui a gente vai colar de um jeito que fique o furo centralizado um com o outro e que fique uma brechinha aqui, ó, um dentezinho, ó. Então aí só é colar aqui desse jeito. Cola primeiro um, depois vem e cola o outro. Depois é só colar o outro conjunto também, a pequenininha no meio e as duas grandes na lateral. Então vou colar aqui tudo. Aqui ainda falta colar essas duas pecinhas aqui, ó. Vão ser coladas uma na outra. Vai ser uma peça só. E essas duas orelhinhas aqui, que é o suporte do eixo, vai ser encaixada aqui, ó, que é a continha. Para atravessar aqui, colar um aqui e a outra aqui. E depois eu já vou mostrar aqui para mim poder colar tudo já e já vim com tudo pronto. Depois que vocês colar essa orelhinha aqui, ó, e a outra aqui, aí desse outro lado aqui, vocês vão colar no corpo. Depois dessas peças estar coladas aqui, ó, vocês vão encaixar aqui, ó, encaixar até chegar aqui no cantinho. Então vou montar aqui, vou colar tudo. Já colei tudo e vai ficar assim, ó. Encaixei aqui, coloquei os dois suportes, a rodinha também, ó, e essa parte das asas. Agora eu vou colar aqui uma borrachinha dessa aqui, ó. O nome dessa borracha aqui é Eucatex. Ela é lisa, até meio brilhosa de um lado e do outro lado é meio crespo. Eu comprei aqui na minha cidade, aqui na Casa da Borracha. Mas vocês podem usar aí qualquer tipo de emborrachado aí. Esse aqui tem mais ou menos 2 milímetros, por isso que eu deixei essa cavazinha aqui. Fica 1 milímetro enterrado e 1 milímetro para fora. Pode ser aqueles anel também de cano de esgoto. Então eu vou colar aqui. Eu colo primeiro, eu uso essa cola aqui 793, que pega tanto na madeira como na borracha. Essa daqui ficou até fineira para eu ter cortado mais largo um pouquinho. Mas eu vou só fazer a demonstração aqui, então cola aqui logo o começo. Já coloquei cola aqui, estou segurando e vou botar em 4 cantos. Então vou colar aqui, botar mais um pouquinho de cola aqui, ó, desse lado. Eu já seguro aqui assim também. Já vou soltar aqui porque já endureceu. Já vou colocar a cola aqui do outro lado. E assim vou colocando. E aqui no finalzinho, só igualar aqui a borracha com borracha. E faz o corte aqui. Onde tiver igual com a outra. Já cortei aqui, ó, e coloquei cola. E agora eu vou só apertar aqui também. Faz esse mesmo procedimento na outra roda também. E as duas já estão coladas aqui, ó. E agora eu vou fazer um furo aqui, ó, na reta do meio desse furo. E bem no meio aqui, entre uma parte e outra, no meio das duas partes. Furar aqui e aqui. Furar aqui para atravessar aqui. Isso, vou fazer isso nas duas asas. Já furei aqui, ó. Tem que furar, colocar a broca aqui bem no meio, entre uma parte e outra. Mas meio enviesada, que é para sair aqui dentro do furo. E uma broquinha bem fininha, que no meu caso aqui eu vou amarrar com nalha. E agora eu vou fazer uma pintura antes de terminar o restante da montagem. Vou pintar essas partes aqui coloridas. E daqui a pouquinho eu mostro a vocês como... Ah, sim, tá faltando um detalhe aqui. Vou fazer 2 furozinhos também aqui, ó, bem mais ou menos no rumo do olho aqui em cima, ó. Um aqui entre uma camada e outra, e o outro aqui entre a outra camada e a outra, no encontro das camadas aqui
que é para colocar as anteninhas. E é um furo também que passe um nalho desse aqui de cortar grama, que é o que nós vai usar nas anteninhas. O que a gente vai usar aqui nas asas, para amarrar as asas, é aquele nalho transparente, mais fino. E o que a gente vai usar para as anteninhas é esse de cortar grama, tem mais ou menos 2 milímetros de diâmetro. Então é um furo com a brocazinha aqui, que o nalho entre apertado. E vou fazer esses dois furos aqui, ó, já fiz o furo aqui. Coloco cola e encaixo o nalho. Vou cortar aqui com uns 4 centímetros mais ou menos para frente. Esses nalhos aqui, quando a gente corta, aí sempre fica aqui meio assanhado aqui, então eu uso o alicate aqui para acertar direitinho, que é para poder ele conseguir entrar nessa miçanga pequenininha aqui que eu vou usar. Na verdade essa miçanga amarelinha aqui não entra, mas eu quero colocar ela, então eu vou reabrir com a broca. Essa branquinha aqui, ela é praticamente do mesmo tamanho e o nalho passa, mas essa não passa, eu vou reabrir. Já reabri aqui o furo e aí é só encaixar aqui na boquinha. Eu vou queimar aqui um pouco a cabecinha para a miçanga não sair. Depois que eu queimar aqui, eu já queimei a cabecinha aqui, não dá pra ver direito, porque não tá focando aqui. Mas é só colocar um pouquinho de cola, pinguinho de cola de nada aqui na cabecinha e aproximar a bolinha pra lá, segurar até ela colar. E aí é só fazer esse processo na outra anteninha e tá pronta aqui a anteninha. Agora sim eu vou pintar todas as partes da borboletinha e volto para mostrar como ficou. Olha aí como ficou a pintura. Se quiser tá pintando igual, é só pausar o vídeo aí e dar uma olhadinha. Ó. E agora eu vou iniciar a montagem. Para montar eu vou usar 2 pedaços de nalho desse transparente, que eu quero dar duas voltas, passar 2 vezes. E uma miçanga dessa aqui, ó, bem pequenininha, tem a base de uns 3 a 4 milímetros. Mas se você não tiver essa daqui, pode usar aquela de 5 milímetros, também funciona, só vai ficar mais espaçoso entre as asas e o corpo. Então primeiro eu vou botar as rodas aqui no lugar. Vocês podem estar colocando as rodas assim e medindo o tamanho do palito e recortando, deixando aí sobrando passando uns 2 milímetros, que é a folga, para não ficar pegando na madeira. Então já vou colar aqui em uma das rodas o palitinho. Depois que colar, eu introduzo aqui no eixo e eu vou colar a outra roda, e elas têm que ficar para o mesmo lado. Esse lado, veja que aqui tem um lado mais curto e um lado mais largo. Então todos esses dois lados mais largos para o mesmo lado, para a abelhinha não ficar batendo as asas diferentes, tem que bater igual. Então vocês dão uma olhadinha assim, se vocês verem que tá. Eu vou botar para cima e vou deixar essa daqui também para cima. Deixa bem igualzinha. Eu só encaixei aqui e vou deixar para colar quando as asas estiver aqui, que aí eu vou dar uma olhadinha, ver se as asas estão batendo igual, senão aí eu dou uma torcida. Então vou colocar as asas agora. Para colocar as asas é meio chatinho, mas dá para entender. Essa parte larga da asa vai ficar para frente, pro lado da cabeça da abelhinha. Essa parte mais curta aqui, mais estreita, um pouco para trás. Então a posição é assim. Então a gente vai pegar um pedaço de nalho, vamos passar logo aqui por dentro com auxílio de um alicate de ponta. Vou puxar o nalho para fora. Então para esse nalho não voltar de novo, eu vou usar uma miçanga maior aqui e vou amarrar o nalho nela aqui, que é para o nalho não sair do lugar. É só dar um nó nela aqui
Pronto, ó, vai ficar assim, ó. E agora eu vou colocar, no caso ela vai aqui assim, ó. Então eu vou passar por uma miçangazinha pequenininha, que eu mostrei. Passo o nalho pela miçanga. Ó, ela fica aqui na asa e passa pelo furo da frente da borboleta. E depois passa por outra bolinha aqui. Aqui, ó, já passei outra. E agora a asa nessa posição aqui, com a asa para frente. Vamos colocar o nalho nesse furo aqui e virar assim para a gente puxar com o alicate de ponta. Agora vai voltar por esse outro buraco aqui, coloca aqui, ó, já saiu aqui. E agora vamos colocar outra miçanga aqui. Coloquei aqui, ó. Agora vamos virar aqui assim e vamos introduzir o nalho no outro furo do corpo da borboleta. Aqui. E agora vamos colocar outra miçanga aqui. Depois colocar outra miçanga, já coloquei aqui. Introduz no outro furo da borboleta e puxa com o alicate de ponta. E aqui agora a gente vai soltar, vou virar aqui de cabeça para baixo para ficar melhor. Isso aqui eu vou tirar em roda, porque ela vai atrapalhar aqui um pouco. Pronto, tirei aqui. Ela ia atrapalhar aqui. Aí aqui agora vocês vão desamarrar o nalho que amarrou na miçanga, pra gente amarrar as duas pontas. Agora unir as duas pontas junto. Então já tirei aqui. E agora vocês vão amarrar. Vocês pedem um auxílio aí de uma segunda pessoa, para vocês deixar bem justo, ficar bem justo assim, ó. E aí pede para alguém colocar o dedo aqui na asa e aí amarra, dá o segundo nó. Já amarrei aqui, ó. Dei bastante nó, porque o nalho ele fica como se quisesse folgar. Então dei bastante nó e agora eu vou só cortar a sobra aqui. E agora já cortei a sobra aqui, vou colocar as rodinhas de volta. Já coloquei a roda aqui. É só fazer assim e ver se a roda tá subindo igual. A roda não, as asas. Ver se elas estão subindo igual ou se está subindo uma primeiro do que a outra. Se tiver uma subindo que a outra, vocês dão uma verificada aqui e dá uma acertadinha na roda. E depois é só colar. Já colei aqui. Pessoal, precisei fazer uma pequena mudança aqui. Você já deve estar percebendo aqui que aqui tinha uma face só no meio e um dentinho. Só que eu não achei tão interessante, porque seria para encaixar essa cavazinha aqui da haste naquele pinozinho que ficou aqui. Mas não ficou então tão interessante, que fica com folga assim, então achei melhor modificar para fazer assim. Então eu eliminei aquela camada do meio que tinha um pinozinho aqui e recortei outras duas dessa forma aqui, com uma cava para encaixar a haste. Então o arquivo vai estar dessa forma assim, as duas laterais e duas partes central para colar uma na outra que tem a cava. E aí é só cavar aqui, ó, estreitar. Isso se for que essa minha vareta aqui é de 15 milímetros. Mas se for de 12 ou 1 milímetro, já vai encaixar sem precisar tirar aqui essas partes. E aí, ó, é só encaixar aqui. Faz de um jeito que não fique muito folgado, porque aí entra apertado. Mas a ordem de montagem aí não vai alterar em nada. Vocês vão colocar as duas laterais e as duas partes central. E aí, como eu tive que recortar essas duas partes
central. Depois que eu colei aqui, eu colei para depois pintar de amarelo da mesmo jeito das laterais. Mas aí eu achei interessante ficar assim, então eu vou só passar uma tinta preta aqui para cobrir esse meio aqui e vou deixar assim, ó. E eu queria explicar outra coisa para vocês aqui, que para quem vai recortar no laser aí, as rodas tem as duas partes da laterais são maior e a do centro menor, 1 milímetro só menor, que aí coloca uma borrachinha de mais ou menos uns 2 milímetros, aí um milímetro fica enterrado e 1 milímetro fica fora, fica dentro da cava, né? Mas para quem vai recortar na Tico-Tico com um arquivo em PDF, eu coloquei só do tamanho da mais pequena, tá, do meio. Então vocês vão recortar na madeira de 15 e depois vocês colocam aí ou um anel de cano de esgoto ou cola a borrachinha do mesmo jeito que eu mostrei aí no centro da roda, né? Porque eu fiz daquele jeito lá para cortar laser, porque em tudo que o laser a gente corta em camadas mais finas, né? A maioria do pessoal aí tem a máquina que só corta essa madeira mais fina mesmo. Então aí, como é por camada, então eu fiz daquele jeito lá, deixando a camada do meio mais curta um pouquinho para a borrachinha encaixar. Mas no caso, para quem recortar na Tico-Tico, corta só uma roda mesmo, com espessura de 15 e cola a borrachinha aqui no meio. Então já deixei aqui num tamanho dessa do meio, que é menorzinho um pouco, porque quando vocês colar a borrachinha vai ter 2 milímetros a mais, e aí vai ficar do mesmo tamanho dessas. E é essencial que tenha essa borrachinha nesses brinquedos que tem o furo fora do centro, que é para não derrapar quando for empurrar. Então isso aí está concluído. Vou deixar o valor do arquivo aí na descrição do vídeo. Quem tiver interesse, entre em contato pelos contatos que eu também vou deixar aí na descrição do vídeo. E é isso aí, deixa um like aí, não se esquece de não deixar o like de vocês aí, compartilhe o vídeo com outras pessoas, comenta aí o que vocês acharam do vídeo, se tiver alguma dúvida pode deixar aí nos campos dos comentários, e sempre que eu puder eu vou estar respondendo vocês. Valeu, próximo vídeo e abraço a todos.